As experiências batem à sua porta. Por que temer? As mudanças são tão somente oportunidades benditas de crescimento interior. Faça-se aprendiz das novas verdades que lhe chegam, sem titubear nos seus princípios. A boa mudança é aquela que fala ao coração. Escute-a no seu íntimo e siga em frente. É curtinha mesmo. Aí não é carta, é recado. É uma Já está chegando. psicografia. Falta só 1 minuto para as 7 horas, então a gente já vai dar início à nossa reunião propriamente dita. Você não tem um que tenha uma mensagem maior aí, não, né? Espera ainda, deixa eu catucar mais. É porque eu fui procurar perto, sabe? Mas espera aí. Deixa eu catucar mais. Ah, não conseguiu falar. Deixa eu ir aqui para... Não precisa ler agora, não. Eu só queria que você arrumasse, para depois da oração você falar, viu? Vamos fazer a prece inicial e depois você vai ler. Então, meus irmãos, agradecendo a Deus a excelente viagem que fizemos de Tabela para cá, com muito pouca chuva, e estrada, graças a Deus, maravilhosa, quase sem buracos. E, infelizmente, um dia depois que chegamos, tivemos a notícia das tempestades enormes que chegaram a interromper a estrada, chegaram a causar danos consideráveis em vários municípios, né? E Jesus tenha compaixão dos que ficaram sem teto, normalmente pessoas muito humildes, que já sofriam bastante para comprar o pouco que tinham e perderam na enchente. Nós sabemos que nada disso é por acaso, tudo tem sua razão de ser. Se nós vemos hoje em dia os políticos que fazem tantas coisas, né? Podemos pensar que, parecido com o que nós estamos vendo, certamente eles receberão a recompensa dos atos que praticaram quando alcançaram altos cargos da política, né? Por isso é que sabemos que Deus é justo e é bom e nada acontece por acaso. Porém, temos o dever de nos enternecermos diante das tristezas das pessoas, diante do sofrimento, e Deus perdoa sempre, nós também não temos o direito de julgar os que sofrem agora por crimes anteriores. Deus sabe de tudo e de todos. Pedimos apenas a Deus que minore os seus sofrimentos e que dê a eles opções boas de reconstrução de seus lares, que dê a eles ajuda fraternal dos irmãos, tanto das suas cidades como de cidades vizinhas, para que se recomponham e reconstruam seus lares. Agradecemos, Jesus, portanto, pela excelente viagem e por tudo quanto de bom tem acontecido em nossas vidas. Rogamos também pelos que se encontram ainda em hospitais, nas casas de caridade, em orfanatos, pelos que se encontram em gripários, pelos que se encontram nas marquises das ruas, que a misericórdia divina se estenda sobre todos eles, minorando seus sofrimentos. Rogamos também, Jesus, que magnetizes a água colocada com esta finalidade, junto com os vossos anjos, vossos mensageiros, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará.
somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bons, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente. E agora, Graziela pode iniciar a sua leitura. Decálogo para a paz. Está ouvindo? Ouvindo, tranquilo. Mantenha a irrestrita confiança em Deus em qualquer circunstância ou diante dos mais variados e graves desafios. Esse foi o primeiro. Segundo, cultive a paciência, considerando que existe um programa de natureza superior que estabelece e orienta os acontecimentos existenciais. Terceiro, permaneça receptivo ao amor, cumprindo seus deveres, sejam quais forem as condições em que se apresente. Quarto, reserve-se algum tempo diariamente para reflexão em torno da existência. Quinto, estabeleça um roteiro íntimo para manter-se vinculado à transcendência. Sexto, faça do trabalho dignificante o valioso recurso de crescimento humano, social e intelecto moral. Sétimo, não se permita agasalhar ressentimentos, suspeitas infundadas, ciúme, despeito, ódio, porque envilecem o caráter e atuam como tóxicos destrutivos nos arquipélagos neuronais. Oitavo, evite os pensamentos pessimistas, os de julgamentos severos em relação aos outros, que ressumam amargura e revolta. Nono, contribua com o mínimo que seja para que o mundo se torne melhor, doando-se quando lhe esteja ao alcance. E décimo, faça da oração um instrumento sublime de comunhão com Deus. A paz é construída com o esforço e, para ser preservada, exige vigilância no bem e manutenção dos ideais elevados. Não se trata, porém, de uma situação parasitária ou sem ação. Pode-se fruí-la na tempestade ou na harmonia ambiental, sob os açoites do sofrimento ou as blandícias da saúde. É um estado dinâmico de constante equilíbrio. Disse Jesus: a minha paz vos dou. Como recompensa, a consciência tranquila, a emoção harmonizada e as ações corretas. Muito bem. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas eu não vos la dou como a dá ao mundo. Não se entristeça o vosso coração, nem se turbe o vosso espírito, porque eu vou para vos preparar lugar. Então, meus irmãos, Jesus espera que nós façamos a nossa parte, o nosso esforço, contribuindo para a paz geral, para a harmonia geral, para o bem geral. O cristão unido a Cristo, ele vive em profunda paz e harmonia consigo mesmo. Porque se nós não temos paz dentro de nós mesmos, nós não temos condições de dar nada de bom para os outros. Quem cultiva o fel não consegue de modo nenhum transformar fel em mel. O homem dá daquilo que está cheio o seu coração. Por isso é que nós temos que cultivar, como diz a leitura, as boas ações, a paz, a serenidade, a humildade, a bondade de coração e ofertar a quem está ao nosso redor amor, paciência, resignação, coragem e, acima de tudo, fé, confiança na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Isso é ser cristão. Inclusive, meus irmãos, devemos adotar a máxima de que sem confiança não há harmonia. Digo isto
pensando também nos casais de hoje em dia. Olhando aquelas pesquisas de Rodox, eu volto a falar dele, porque eu vi muitos trabalhos dele, né? Teve um que me chamou a atenção e que me entristeceu também. Um dos espíritos que estava numa das casas que ele foi investigar é de uma mulher que foi assassinada pelo marido. Ora, estando o marido presente em espírito junto com a mulher que ele matou, a primeira a se manifestar foi a mulher, pedindo a Rodox que queria paz, que queria luz, e Rodox prometeu fazer o possível para encaminhar ela para o plano espiritual através da mentora dele, né? A Sara. Então, eu fiquei consternado quando eu ouvi a voz do marido que tinha assassinado. Rodox pergunta a ela: você perdoa seu marido? Ela diz: perdoa. Apesar de eu ter sido morta inocente, porque eu não tinha feito nada. Quer dizer, matou a mulher a troco de nada. Só de ser extremamente ciumento, extremamente cioso da mulher que não teve confiança na serenidade dela, na honradez dela, não teve confiança nem mesmo no amor que ela sentia por ele, e por causa de uma bobagem qualquer, um detalhezinho qualquer, ele já assassina a pobre da mulher. E estava sinceramente arrependido, porque na voz dele notávamos o choro de quem realmente está arrependido quando ele pede perdão à mulher. Me perdoe pelo amor de Deus. Mas a mulher tinha perdoado antes mesmo dele pedir. E aí Rodox certamente encaminhou os dois para o hospital do plano espiritual. Mas essa cena me comoveu muito, porque às vezes muitos desses casos de assassinato, de femicídio, é devido a causas improváveis, a causas que não têm nenhum fundamento, só pelo ciúme. Uma coisa que sempre teve com ela, que eu acho positivo na natureza dela, é que ela nunca ficou com um homem ciumento. Isso aí é uma segurança para ela, porque o ciúme e faz com que uma pessoa generosa se torne um malfeitor. E a palavra está franqueada a todos vocês. Me remeteu quando ele fala também a paz em qualquer situação, né? Independe de ambiente, de estado de saúde. E aí veio aquela frase, né? A paz que eu não sei falar o termo da Bíblia, mas que não é subentende, tem outro termo, qualquer entendimento, né? Não tem Exato. uma frase assim? Que é uma paz que você não sabe entender de onde vem, né? É a paz interna. A paz interna. Porque se você tem paz interior, você transmite satisfação e paz ao seu redor. E não esqueça nunca que amor é a única coisa que você pode dar sem ter, né? Então, transmite amor também por toda parte. Dentro de si, ele tem um amor de Deus, o amor do Cristo, e ele pode jogar esse amor ao seu redor, todos estão ao seu redor. E paz, e harmonia, e serenidade. É assim. Então, todos nós temos o dever de olhar nossos irmãos como todos nós, sendo filhos do Altíssimo, né? Como ele disse, vós sois santos, e todos vós, filhos do Altíssimo. Isso aí está nas palavras do rei Davi, nos salmos de Davi. Eu disse, sois Deus? Eu digo, todos vós sois santos e todos vós filhos do Altíssimo. Então, Deus nos cria a todos por igual, como filhos seus. Somos suas criaturas. Não temos que nos achar melhores que ninguém, nem piores que ninguém, mas temos o dever de emitir boas vibrações por toda parte, como está escrito também, que brilhe a vossa luz sobre todos os homens. A candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos são luminosos, todo o seu corpo será luminoso.
Se os seus olhos forem maus, forem trevas, todo o seu corpo serão trevas. E quão densas são as trevas. Porque se a única luz que nós temos em nós, que é o brilho do Espírito, que através dos olhos aparece, não forem luz, somos trevosos. Então temos que fazer brilhar a nossa luz frente a nossos irmãos, para que eles saibam que Deus ali está presente dentro de nós e que fazemos com Ele uma unidade, como Jesus disse. Eu e meu Pai somos um. Claro, não podemos nos comparar com Jesus Cristo em termos de grandeza espiritual, mas pela lei cósmica, né, todos nós somos semelhantes. Um dia também seremos seres de muita luz, mas não custa nada já começar a crescer um pouquinho a partir de agora. Porque se a gente não começa, a pessoa que faz dieta para emagrecer, se ela ficar sempre prometendo, amanhã eu começo, não começa nunca. Vamos começar um dia a brilhar diante de nossos irmãos, para que já com o tempo as coisas aconteçam e nós possamos realmente sermos espíritos dignos da presença de Cristo em nosso coração, da presença de Deus em nosso coração. Vamos buscar isso. A partir de agora, vamos trabalhar em função disso. A palavra continua franqueada. Gilca, só pede que você fale alguma coisa. Alguém parece que está ouvindo. Está com o celular ligado, mas não. Fala com sua mãe para ver se está ouvindo você, pelo menos. Mãe! Não. Não, por causa da leitura do livro do Espírito, ela que sabe onde é que ela está. Onde ficou. Gilca, fala. Poxa. Você tem aí o livro dos Espíritos, Graziela? Tenho, mas ele não é o do final, não? As perguntas? Não. É isso que eu estou falando. Gilca que sabe onde é que está. Não é Evangelho, é o Evangelho agora. O Evangelho está aqui. Vamos lá com o Evangelho, Graziela. A gente está querendo acionar Gil, que depois do Evangelho é o livro dos Espíritos. Uhum. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem como as vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheces, e lhes será pedido menos do que vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizestes vos será aplicado, mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação, as quais podeis acompanhar. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas.
Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo ao socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso. É um miserável, é preciso expurgar da terra. A morte que se lhe aflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus, que diria ele se visse o infeliz perto de si. Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos poder orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revolta foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Um homem está em perigo de morte. Para o salvar, é preciso expor sua vida. Mas sabe-se que esse homem é um malfeitor, e que se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvar? Essa é uma questão muito séria e pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O Dá uma devotamento parada é... aí, por favor. A internet dele caiu. Agora eu tô usando a internet do celular. Eu paro, você disse quando é para continuar? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ah, a Você internet disse... de Augusto caiu. E aí Tô você tentando disse que... restabelecer aqui, que eu tô usando a internet do Tá. celular já para não usar a dele. Mas a dele caiu, peraí. O que você tá falando aí, ele não ouviu não, porque ele falou que ele caiu lá. Eu fui ver, a gente tá sem internet. Vou desconectar aqui para poder mudar de rede para ver se eu consigo arrumar a outra que caiu. Tá bom? Te aguardo.
Pronto, Já voltemos. retornou. Volta Posso retornando. continuar? Vai, Vou Graziela, continuar. Continuar. Um homem está em perigo de morte. Para o salvar, é preciso expor sua vida. Mas sabe-se que esse homem é um malfeitor e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para o salvar? Essa é uma questão muito séria e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida para um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo. Deve-se, pois, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que seja somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então, talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso vos perguntar se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque o salvando, obedeceis à voz do seu coração que vos diz: poderás salvá-lo? Salvam. Lamennais, Paris, 1862. Essa comunicação de Lamennais, que era um francês culto, dá a entender o seguinte: quem faz o bem não julga quem está sendo atendido. Ora, se uma pessoa pede por socorro, a gente não vai olhar se ele é bandido, está ferido, está necessitando de ajuda, vamos ajudar. Deus o julgue conforme as suas condições. Também não podemos ser inocentes a ponto de abrigarmos um bandido em nossa casa a pretexto de que vamos ajudá-lo. Tudo deve ser feito com critério, justiça e também prudência. Como Jesus dizia, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, porque vos enviarei como cordeiro em meio a lobos vorazes, né? Então, tendo a oportunidade de ajudar e vendo que é condizente a ajuda, vamos ajudar. Independente se é um bandido, se é um malfeitor de qualquer tipo. Muitas vezes, a condenação antecipada de uma pessoa pode evitar que naquela encarnação mesmo ele se recupere, porque ninguém está condenado a ser ruim a vida inteira, pode se modificar se quiser. E quantos casos tem havido em meio a esses que se convertem aos evangélicos, né? Muitos deles, inclusive, já foram traficantes, e na conversão real, tem conversões falsas, né? Mas tem conversões reais também. E se alegra o céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos, né? Porque é uma ovelha perdida e que retornou ao rebanho. Uma vez ocorreu que um irmão nosso espírita, que era capaz de dar a camisa, de tirar a própria camisa do corpo de uma pessoa que precisasse, foi assassinado, né? E então comoveu muito até mesmo os próprios espíritos, porque ninguém esperava que um homem tão bom como aquele sofresse uma morte covarde como aquele sofreu, né? Assassinado por enquanto defendia uma senhora de um meliante. Pois bem, mais tarde o espírito dele deu uma comunicação no grupo que ele frequentava, explicando a eles que aquela morte dele era extremamente necessária em função de muita coisa ruim que ele tinha feito em encarnação anterior. Ele era um desses bandidos regenerados e que agora está pagando, de acordo com ele, as últimas dívidas que o separavam da tranquilidade, da serenidade que ele precisava ter para progredir espiritualmente. Então, claro, nós não vamos nos arriscar a trazer nosso convívio
uma pessoa que já vem praticando sucessivos delitos. Mas, se olharmos nos seus olhos e nos seus atos, principalmente, não só nos olhos, mas nos atos, principalmente, e reconhecermos que ele é uma pessoa que pode se regenerar, porque não dá uma oportunidade. Não esquecendo nunca que a caridade deve ser feita da nossa porta para fora, né, Pedro? Nosso muro para fora. Porque o nosso lar tem que ser um ambiente de paz, de harmonia, de conforto para os seus habitantes. Então, nem todo mundo pode se introduzir no nosso lar, para não causar distúrbio na própria harmonia do conjunto do nosso lar. Porém, ajudando da porta para fora, do muro para fora, vocês não correm esse risco. E mais tarde, quando tiver certeza que, de fato, é uma nova pessoa, aí vocês, de acordo com o julgamento de vocês próprios, ver se pode realmente traduzir aquela pessoa que for um bandido no lar de vocês, mas sempre com máxima prudência e olhando sempre as palavras de Jesus. Eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos vorazes. Tenha cuidado. Mas não devemos desprezar a oportunidade de ajudar, nunca julgando que ele não possa se regenerar, porque todos nós somos passíveis de regeneração. Ninguém que está encarnado aqui na Terra é santo, nenhum de nós. Então, nós temos que seguir o nosso coração, mas usando também a prudência necessária. E a palavra está franqueada a todos vocês. Eu estou comentando sobre isso aí, me vem o pensamento de que, em algumas situações, o nosso critério precisa se fazer presente e, talvez, em alguns contextos, suplantar o amor. Suplantar o amor em que sentido? Não no sentido de tirar a importância real do amor, né, no contexto da jornada, da vida, cósmica, enfim, como algo que é superior, mas em função dessas situações, da gente poder encontrar com o outro, né, e que esse outro, pelo livre-arbítrio que exercita, né, plenamente, de tomar ações positivas ou não, a gente precisa, né, estar atento a isso. Talvez aí eu acho que isso é o mais difícil na vida, né? É usar o critério que muitas vezes se confunde com o julgamento, né? Eu enxergo muitas vezes como um critério de ação, não simplesmente um julgamento. Não é simplesmente, eu vou julgar e, em função do meu julgamento, eu vou fazer ou não fazer algo. Mas eu acho que, em muitas situações da vida, ou quase todas elas, principalmente no que diz respeito à interação ou lidar com pessoas que, como foi dito aí na leitura, né, malfeitores, enfim, a gente fique à mercê por conta dessa visão infantilizada. Não entendo a infantil como algo pejorativo, mas infantilizada no sentido de dizer, não, eu vou amar todo mundo de forma lúdica, né? O amor muitas vezes parece sugerir isso, uma inocência ou algo lúdico, enfim. Mas não nesse sentido. Seria algo que requer, diante de mais nada, critérios, entendeu? E o critério passa pelo que a gente é, né? O critério determinante das nossas ações reflete o que nós somos em essência, né? Não ser ingênuo demais, né? Saber que aquilo ali que você está lidando é uma matéria muito sutil, que é o arrependimento, né? Então, como o arrependimento ele não é palpável, nós não podemos saber com certeza, então temos que usar de prudência. Agora, quando tivermos certeza mesmo, porque alguém pode enganar uma pessoa por muito tempo, duas ou três por um tempo um pouco menor e nenhuma por muito tempo. Então, se for verdadeiro arrependimento, nós logo saberemos, né? Porque, com o tempo, a pessoa vai mostrando que realmente... tem uma notícia de pastores da igreja evangélica que realmente já são pastores há muito tempo
não se ouve falar que eles são ladrões nem nada, e que eram bandidos mesmo, tirados de dentro da delegacia, no que acabaram de pagar suas culpas, foram para a religião, né? Isso é um trabalho que eles realizam. A Igreja Católica também faz essa pastoral dos presídios também, mas de notícia que eu tenho mesmo foi na parte dos evangélicos, conseguiram mesmo que alguns desses prisioneiros tornassem até pastores da igreja. Então, aí não se pode achar que só porque ele foi... E eles fazem questão de, quando estão nas igrejas, revelarem que foram elementos perigosos e que estão realmente arrependidos. Eles não escondem as suas origens, que é um sinal de que pode ser um arrependimento sincero, né? Porque quem não está escondendo é porque não quer esconder mesmo, é porque não tem segurança do que é, né? Mas até mesmo nesse caso cabe ponderação também, viu? Cabe ponderação, porque a gente sabe que o ser humano é muito falível. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então pode ceder. Então, temos que ter cuidado para não sermos envolvidos por uma ingenuidade, né? Como já falamos há pouco, e julgarmos assim com pouca prudência as pessoas que nos cercam, mas nunca deixando de dar oportunidade a quem merece. Uma certa feita, uma pessoa chegou na minha residência lá em Itabela e ainda havia muitas serrarias. Itabela era uma cidade que chegou a ter 50 serrarias, assim, uma de cada lado de uma das avenidas que levam dá acesso à cidade, né, vindo de Guarati. Então, eu tinha convênio com todas as serrarias para atender as emergências, né, os experimentos que sempre aconteciam. Quem trabalha com motosserra trabalha com perigo constante. E acontecia muitos casos de pessoas que tiveram dedos esmagados por aqueles aparelhos dele, né? Pessoas também eram feridas com motosserra e tudo. Então, eu fiz amizade com os madeireiros, e muitos deles me tinham um pouco de consideração. Eram homens brutos, a maioria deles, mas tinha alguns educados também, né? E alguns deles me tinham consideração. Então, esse cidadão chegou na minha porta e fez: doutor, eu vim aqui, mas lhe pedi um favor, porque eu cheguei há pouco tempo aqui em Itabela e não estou conseguindo emprego e eu quero trabalhar para poder desenvolver minha vida. Aí disse: olha, rapaz, aqui só tem trabalho pesado, não me incomodo, não. Eu quero é trabalhar. Ele vai: faz o seguinte, você vai voltar aqui amanhã e eu lhe dou uma resposta, se eu arrumo um emprego para você ou não. Aí falei com um madeireiro que a serraria dele era serra e tal, trabalhava 24 horas, sempre estava precisando de empregado, né? Aí eu conversei e disse: olha, o rapaz eu não conheço, mas ele me mostrou muita vontade de trabalhar. Então eu quero que vocês deem emprego a ele, mas vocês fiquem de olho também, viu? Porque não é uma coisa que eu estou indicando porque eu já conheço, não é uma pessoa que chegou em minha porta e pediu para arrumar um emprego para a pessoa. E então ele foi trabalhar na serra e tal, né? E o Antônio, que era um sócio da empresa, eu fiz uma carta, ele recebeu a carta, empregou. Esse camarada trabalhou durante um ano, de acordo com o Antônio, sem dar um problema na empresa. Quando completou um ano, ele foi à minha casa me agradecer. Doutor, muito obrigado pela confiança que o senhor teve em mim. Eu estou indo embora para tal lugar, nem ligaria, e eu queria conseguir o dinheiro para poder realmente ir para a minha terra, para a minha casa. E muito obrigado, muito agradecido. Pode ficar tranquilo que eu não deixei nada de mal para que o senhor possa se envergonhar de mim. Então, minha gente, se eu fosse dispensar ele só porque não conhecia, porque ele tinha uma cara feia, é capaz de ele se tornar um bandido, porque provavelmente ele ia roubar, ele tinha que se virar para viver, né? Mas é importante também que nós deixemos as portas abertas, embora com prudência, né? Com a devida prudência, mas sem fechar a porta. Porque às vezes é uma boa pessoa, como esse rapaz demonstrou ser uma boa pessoa.
Passou um ano na empresa, não deu um problema, um ano é o suficiente para você conhecer um pouquinho da pessoa, né? O INSS, que trabalha com muitos empregados, sabe disso. E em um ano, um camarada que é ruim já dá para mostrar alguma coisa de ruindade. É isso, INSS? Hein, INSS? Exatamente, Hugo. Um ano Acho já que dá nem para saber. precisa de um ano, né? Já dá. Gente que convive muito com as pessoas assim, acho que não precisa muito disso, não. Com o tempo a gente já identifica as qualidades. Esse rapaz deu duro um ano lá e não deixou marcas e foi ainda elogiado pelo madeireiro que deu emprego a ele. Então é isso que eu digo. Às vezes a pessoa pode até, eu não sei se ele era bandido, não perguntei. Não sei se ele era assassino, não perguntei. Não sei quem ele era, nem de que vivia antes daquilo. Ele era uma pessoa que pediu ajuda, simplesmente, e eu simplesmente ajudei. Né? E é assim que nós somos, é assim que nós devemos viver como cristãos, né? Amando uns aos outros, buscando ajudar uns aos outros, tendo mãos para com os outros, porque isso faz parte da nossa natureza cristã. Né? E a palavra continua franqueada a vocês. Eu estou aqui na pista. Pode falar. Pode falar. Pronto? Bom, se ninguém quer mais falar, então vamos agora. Gil, que você já pode falar ou ainda está em... Ela está em casa. Ah, não está conseguindo, né? É 190. Ela disse que é a página 190, Graziela, reencarnação, viu? Gilca está Tá. impedida de falar. Sem condições de falar. Qual é o sentido da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. O espírito, na sua primeira encarnação, ele tem toda a simplicidade desse mundo. Ele é um livro com a página em branco para ser escrito. Claro, vai receber oportunidades, justamente vai receber testes, porque todos nós aqui na Terra somos testados. A Terra é um lugar de escola, né? Nós aqui aprendemos. E os testes vão surgindo. Ela poderá ser o livre-arbítrio, usar seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Dizem que Jesus foi um espírito que nunca falhou, ou seja, mesmo nas primeiras oportunidades, já seguiu o lado bom da coisa, já seguiu o lado do bem. Então, eu não tenho como provar isso, porque foi uma entidade que falou, né? Mas acredito, pela pessoa que o Cristo é, que ele possa ser um espírito infalível mesmo, que nunca tenha falido. E a entidade que reencarna pela primeira vez, ele tem um mundo e um universo à frente de si. Está sujeito a erros e acertos. Pode errar e pode acertar. Nós, na maioria dos casos, erramos primeiro para aprender depois. E quando aprendemos, aprendemos com dureza, porque a diferença entre quem enxerga um buraco que está na frente e o que cai no buraco. O que enxerga o buraco foi mais inteligente e evitou grava, mas não grava com a firmeza de que caiu no buraco e quebrou a perna. Aí se gravou o buraco, com certeza. A palavra está franqueada a todos vocês. Estou falando aí sobre a questão desse comentário, né, acerca de Jesus, que ele pode nunca ter falhado. Eu fico me perguntando da questão, assim, se há um fluxo, se há vamos dizer fluxo, se há um caminho, uma jornada a ser seguida, né, para a questão da evolução do espírito, essa possibilidade que o senhor elenca abre naturalmente um outro caminho. Que caminho? Que pode existir um caminho que o espírito não trilhe
é a trilha, é o caminho do erro, né? Do erro e do acertar, né? A gente evolui à medida que a gente erra. Então, eu até devo considerar, né, por ignorância mesmo, devo considerar isso como uma possibilidade. Mas se é uma possibilidade, então existe um outro caminho de evolução, né? Talvez não só um, desse que a gente imagine que seja o único, né? De errar e a partir dele a gente conseguir evoluir. É sim. A gente, na maioria dos casos, a gente erra mais, a gente comete mais erro do que acerto. Mas é como na questão da mecânica quântica, também tem o outro buraquinho, né, por onde podemos seguir, o lado do acerto. Podemos sempre acertar e podemos sempre errar também. Isso pode sempre errar. E tem aqueles que horas acertam e horas erram. As horas acertam e horas erram. Ou hora vai para um buraquinho, outra vai para esse buraquinho. Como a experiência da física quântica, né? Permite até que seguir por dois orifícios ao mesmo tempo. Mas, na verdade, nas encarnações, o que ocorre é que, às vezes, nós erramos e, às vezes, nós acertamos. Mas não significa que não exista a possibilidade, como você mesmo falou, de um espírito nunca ter errado como acredita-se. Pela confiança que Deus tem nele, de entregar a construção de um planeta a ele, é claro que ele é um espírito especial. Jesus é um poder incrível e que maravilha, ele é nosso irmão mais velho, que bom que ele está à nossa disposição lá, para quando nós quisermos lançar mão do seu amor, termos ele à nossa disposição. É um espírito poderosíssimo, cheio de sabedoria, cheio de grandeza, e é um prazer imenso saber que ele está ao nosso lado, que ele revela por nós. É maravilhoso. A palavra continua franqueada. Realmente aqui, dessa possibilidade que o senhor falou, né? Da gente poder errar e acertar, né? Acertar através dos erros. Poder errar e acertar, né? Que é uma decorrência do primeiro, e poder só acertar. Mas aí, eu fico pensando, para que o espírito só acerte, no mínimo ele tem que ter, porque eu entendo o seguinte, acertar eu entendo como ação, né? Quando o senhor fala que Jesus ele só acertou, ou seja, as ações que ele tomou, né, durante a jornada dele, foram ações assertivas, foram certas, né? Assertivas no sentido de certas, não, no sentido de não prejudicar, enfim, de forma plena, né? Mas para ter essa noção, você precisa ter noção do que é errado, né? Você pode, para que você não pratique o errado, entendeu? Então, assim, quando você tem noção, na minha cabeça, você também já entrou em contato com o que é errado. Você pode não exercitar plenamente eu não vou dizer direito, mas você pode não exercitar plenamente essa faculdade, né? Mas você tem noção do que é errado. Inclusive, o senhor comenta sobre algumas passagens bíblicas de que Jesus ele é assertivo, né? Quando o próprio dizer bíblico, quando ele fala que não seja viva em meio ao povo como se fosse, não seja um bobo, né? Em linhas gerais, não? Viva, né? Como se fosse, mas fique ligado, né? Não dê bobeira, né? Entendeu? Então essa coisa de estar atento a essa coisa que pode sugerir que é algo negativo, Jesus tinha isso. Ele podia não fazer, não exercitar o mal, mas ele tinha clareza do que era bom e do que não era, né? Isso é um ponto interessante, né? Isso. Agora, é como eu disse, tem um buraco na rua. Tem um cara que de longe enxerga o buraco e passa ao lado, não cai no buraco. E tem um camarada que é distraído e mete o pé no buraco e quebra a perna. O que passou ao lado também sabe onde o buraco está, mas quem caiu no buraco e quebrou a perna, esse não esquece nunca. Então, as lições das nossas quedas são bem mais nítidas do que as lições que nós passamos e não praticamos. Isso aí a gente pode tirar na nossa vida diária, né? Porque a gente sabe que as coisas que nós sabemos que erramos, a gente não pratica mais mesmo. Somente se fizer causar dano a alguém ou a nós, não pratica mesmo.
E aquelas coisas que nós evitamos, essas aí, existe sempre a possibilidade de cometer um erro. E a palavra continua franqueada. Bom, se ninguém quer mais falar, vamos à frente. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Deve causar admiração se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento, e que entre esses graus pode haver a mesma distância que nos separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está no mesmo nível de um sábio do instituto, só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também, em toda parte, as mesmas de sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses no mundo, cujo nome é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha esse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos de idade que tive sobre a Terra. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir em poucos meses o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar, bem como outra, bem curto de vista, se revela quem nos torna em tudo por protótipos da criação. E é rebaixar a divindade acreditar-se que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estados de germe. A vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos da vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância para alcançar por uma sucessão de perfodos. Eita, é porque minhas vistas já tá a idade adulta, que é da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude como na vida corporal. Que essa vida que teve começo não trará fim, que é preciso um tempo imenso do nosso ponto de vista para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais,
sendo cada uma para ele uma oportunidade de progresso, da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada uma dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não as soube aproveitar. Sobre os indígenas, para mim, há uma incógnita muito grande. Quer me parecer, a meu ver, que muitas encarnações com o indígena são uma espécie de pausa para meditação. Porque tenho visto entidades que encarnam como índios e que, na verdade, já têm uma grande evolução, tanto em conhecimento científico como em moralidade. Vou dar exemplos. Nosso anjo protetor do Brasil, o Ismael, ele já reencarnou como indígena. Eu não sei se na última ou em uma das encarnações, mas a verdade é que ele conserva a aparência de indígena na sua manifestação aos videntes que nós temos aqui em nosso país. Então, a aparência dele aos videntes é como um índio todo luminoso. Eu não sei se ele faz isso porque o país teve a sua origem primária com os indígenas ou porque ele já teve realmente uma encarnação como indígena. O fato é que ele aparece com um índio todo luminoso, o Ismael. E nós sabemos que Ismael era um ser bíblico, né? Já teve... Só que ele prefere manter, sabe que o espírito adquire a aparência que ele quer, né? E mais lhe agrada. Quero crer que ele já teve uma experiência como indígena, embora já fosse um espírito de uma certa luminosidade. Tanto que é o nosso anjo protetor do Brasil. Mas tem outras informações, essas vividas por mim, quando eu frequentava o Centro Espírita Jorge dos Santos, cujo presidente chama Seu Pedro, agora eu me lembro, o nome era Pedro, Seu Pedro. Era o dirigente, era o presidente do grupo. Então, tinha um médium que chamasse Catarino, que era um médium seguro, médium que não falha, que nunca disse besteira, nunca falou nada que nós não víssemos que era realidade. E ele tinha uma ótima clarividência, embora fosse médium também de incorporação, mas ele tinha uma grande clarividência. E então manifestava-se, através da clarividência dele, um espírito indígena chamado Tandaraí. Esse espírito, ele tinha uma lanterna de 3 cores. Eu não me recordo agora quais eram. Mas quando ele acendia a lanterna na pessoa que estava doente, entre os que vinham ser assistidos por nós, desaparecia o corpo, a parte externa do corpo, ficavam somente os órgãos afetados. E aparecia doença com pontos escuros nos órgãos. E era assim que ele diagnosticava as doenças. O Tandaraí sempre aconselhava medicamentos à base de ervas. Aí vocês vejam que por ele usar já um elemento, vamos dizer assim, já de que exige uma certa consciência de tecnologia, né? Porque é uma lanterna de 3 cores que desaparece, aí já é uma pessoa que tem um intelecto, né? Ele não era um índio qualquer. E tive experiência com vários indígenas de bom coração. Me parece que muitas encarnações como índio é para desenvolver mais a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Eles são muito, muito, muito conscientes da necessidade de fraternidade. Para vocês terem uma ideia, uma criança indígena, quando se aproxima de um idoso, ele para imediatamente o que está fazendo para dar atenção à criança. Porque a criança precisa de ser ensinada e a curiosidade dela tem que ser assistida. Essa é a maneira dos entenderem a criação, de educar seus filhos. Então, isso aí mostra o grau de amor que ele desenvolve quando no meio da tribo. Portanto, meus irmãos, nem todo indígena é brabo, é grosseiro e ignorante. Alguns deles são até muito instruídos. E a palavra está franqueada a todos vocês.
Fora os relatos, você estava comentando aí, fora os inúmeros relatos que aparecem, né, de entidades que mencionam entidades indígenas, né, ou pelo menos plasmadas como índios, né, que atuam no campo aí da espiritualidade, dos trabalhos, né? Bem interessante. Pena Branca e companhia, né, por exemplo. E outros aí também. Minha falecida tia Ercília, que Deus a tenha, um dia eu levei ela lá no Centro Espírita Jorge dos Santos, mesmo sem pedir consentimento, porque era assim, a pessoa primeiro pedia consentimento, depois levava, mas eu já fui levando na mão. Eu era entusiasta, né? Então eu levei ela, chegou lá, seu Pedro ficou assim, mas aceitou, né? Porque ele gostava muito de mim, né? Então aceitou. Depois ele me explicou que não devia ter feito aquilo, e eu não está sendo desculpa com essa vez. Foi bem, mas ela entrou. Entrou ela e ela levou em uma vizinha. Olha só, eu chamei ela, levou a vizinha. Era uma senhora que vivia com uma dor enorme no abdômen, que ela chegava ao ponto de não fazer nem a comida, os filhos de comer na casa dos outros, vizinhos desconhecidos, porque ela não aguentava fazer a comida, porque ela sentia uma pressão, um peso enorme no abdômen, e já tinha ido a vários médicos e não conseguiam diagnosticar nada nela. Pois bem, aí foi elas duas. Para minha tia, o Tandaraí usou a lanterna e diagnosticou que ela tinha umas manchinhas escuras no rim, só. E para a outra, o caso era de obsessão. Um irmão dela, que tinha se suicidado há muito tempo atrás, gostava e tinha muita confiança nela, e estava grudado, pedindo socorro. Ele apertava tanto o abdômen dela, ao ponto de materializar esse aperto dele, como que pede socorro, né? Você não gruda na pessoa quando pede socorro, quando está afogando, não pega na pessoa que está salvando? É o caso dele. E nesse aperto que ele dava, ela sentia como uma dor, um aperto, que parecia que era uma coisa muito grave, ao ponto de ela não poder nem trabalhar em casa. Foi feita a evangelização da entidade, como nós fazemos nos centros espíritas, evangelizamos a entidade. O pessoal da equipe de socorro já pegou a entidade, já levou para, depois de um pouco de doutrina, para os centros de tratamento, e ela não teve mais dor nenhuma e voltou a trabalhar normal. Mas minha tia chegou para mim e falou: meu filho, eu vou ser sincera a você, eu não estou sentindo nada nos meus rins. Quando nós chegamos nesse de retorno já dessa visita, né? A outra ficou livre de tudo e ela disse: não tenho gosto de nada no rim. Passado uma semana, ela estava com infecção urinária. Você viu o trabalho de Tandaraí, desse índio, como era bacana. Era assim, Cláudio. Uma coisa bacana de se ver. E era um índio, né? Era indígena. Tem um amigo que me ajudou muito durante meus trabalhos como doutrinador nos grupos espíritas que eu frequentei, que era um indígena também muito amoroso, né? Fez uma amizade comigo e me serviu de apoio durante esse meu trabalho, né? E eu espero que Jesus o ilumine onde quer que esteja. E a palavra continua franqueada. Esse centro, o senhor falou desse médium, que incorporava o índio. Ele era kardecista, centro kardecista ou independente? Para você ver como são as coisas. A mãe dele era espírita e era uma boa médium de incorporação. Ele não gostava do espiritismo e vivia zombando dela. Você vê como são as coisas. Vivia zombando dela. E ela manifestava um indígena também, que não era esse, não era Tandaraí, não, era outro. E você sabe, índio é índio, né? E esse daí não gostava das brincadeiras que ele fazia com a mãe, né? E um dia, sabendo que ele era médium de incorporação também, além de médium de clarividência, incorporou nele, e como ele era médium também automático, chama de perde toda a consciência, né? Quando ele acordou, ele estava deitado no chão. E aí, então, a entidade incorporada já na mãe perguntou: Ei, Catarina, o que é que você está fazendo aí no chão? Ele ficou as coisas.
Para de brincar com sua mãe. Sua mãe é uma pessoa séria. E o que ela faz é um trabalho sério. Você não deve zombar dela mais. E a partir daí, ele começou a frequentar o espiritismo, mas ele, na verdade, nunca foi espírita de verdade. Ele era católico, frequentava a igreja do Senhor do Bonfim, chegou até a fazer parte daquele pessoal que fazia casamento na igreja do Senhor do Bonfim, né? Ele era mais voltado ao catolicismo. Agora, como ele recebeu a lição e entendeu, então ele passou a frequentar o grupo para ajudar as pessoas também, como a mãe dele fazia. O pai deixou de brincar com a mãe, de abusar a mãe. Essa é a história desse Catarino, que era um excelente clarividente. Seguro, em tudo que ele dizia era pau-casco. Ele parecia pegar a coisa no ar. Uma certa feita, eu tinha acabado de brincar com meu primo, o Valdecílio, nesse que hoje em dia é evangélico, e nós usamos um jogo de dama que tinha umas pedrinhas assim, sextavadas, né? Branquinhas. Mas eu, nessa época, ainda não estava estudando medicina, tinha acabado de fazer o vestibular, não sabia se tinha passado, não estava meio deprimido, viu? Porque eu tinha perdido o primeiro vestibular e só passei no segundo, né? E eu tinha feito o segundo, mas não sabia se tinha passado ou não. Fui lá para me distrair um pouquinho a cabeça, né? Aí eu senti aquela tristeza, e achei, será que eu estou obsidiado? E aí já fui logo pensando que estava obsidiado. Aí a casa dele era perto da casa do meu primo, eu fui lá para visitar ele. E quando cheguei lá, o Catarino, então, você colocou à minha disposição, ele é uma pessoa bacana, né? Aí o Catarino, dá uma olhadinha em mim, vê se eu não estou com um obsessor. Ele tá certo mesmo, reza aí um Pai Nosso e eu vou me concentrar também. Aí eu rezei o Pai Nosso, ele se concentrou, ele disse, meu irmão, eu não estou vendo nenhum obsessor ao seu redor, não. Mas chegou a mim uma imagem seguinte, estou vendo duas pessoas jogando um jogo com pedrinhas brancas. Você vê a capacidade que ele tinha. Ele viu no meu perispírito a imagem do que tinha se formado há poucos instantes. Estava brincando com meu primo, mas não viu nenhuma entidade ao meu redor. Era assim. Tinha essa sensibilidade incrível. É uma pessoa altamente confiável em termos de mediunidade. E a palavra está franqueada. E como era, nesse caso, qual era a visão que ele tinha desse atributo, né, que ele tinha acesso? Ele pensava o que sobre isso? Ele achava que simplesmente era uma dádiva, né? Uma dádiva e, enfim. Era um dom que ele não gostava, entendeu? Era obrigado a aceitar porque nasceu com isso, mas não gostava. Ele era, no coração dele, ele era católico. E na mente também, era católico. Ele só era médio. Se eu não me engano, ele não lia muito obras espíritas, não. Eu nunca vi ele comentar. Eu li tal livro, assim, nunca vi ele comentar. Pode até ter lido, não comentou comigo, nunca, nem ouvi, nunca ele tocar nesse tema. Agora, era um cara prestativo, bondoso, generoso e, você vê, ele era um menino ainda, um jovem que estava daí entrando na universidade, e ele se colocar à minha disposição para satisfazer uma curiosidade. Até perigoso. Ele nem devia fazer isso. Mas ele fazia. Porém, ele era muito ligado àquela igreja do Senhor do Bonfim. Você vê, né, como são as coisas. Nem sempre o médium precisa ser espírita. A mediunidade é um dom natural do ser humano. Então, por isso que tem tantos médios, por isso que existiu o João de Deus, né? Que tinha o dom da mediunidade também, não pode negar, ele curou muita gente. Ele não, espíritos curaram através da mediunidade de muita gente, não foi ele que curou, né? Mas ele era um homem do jeito que vocês sabem que saiu na televisão e tudo, né? Quer dizer, ele tinha o dom da mediunidade, como todo mundo pode ter, mas a generosidade das curas que ele fez não era dele, era das entidades que faziam através dele. O que não invalida o trabalho, né? Só invalida a moralidade dele, o que ele fez. É isso aí, Cláudio. Alguém mais quer falar? Essa era a última, né, Graziela? Não, Terceira, né? Já tem um? não, tem a última agora. A última, então. Pode-se desde esta vida,
por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permite a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescência antes de se recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar antes de recuperar, em ciência e em moralidade. E se ele não progride, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem ao menos assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Pronto. Então, meus irmãos, nós vemos aí que muita gente pensa assim, mas fulano é uma pessoa tão maravilhosa que não é possível que não seja candidata à santidade. Mas eu quero dizer a vocês que, para a tristeza de muitos santos da Igreja Católica, é que se chama eles de santos, porque eles próprios não se consideram santos. Nós não podemos evoluir numa única encarnação ao estado de angelical, ou mesmo até a própria santidade. Mas é um passo muito importante que alguns espíritos dão em se tornarem pessoas dedicadas inteiramente a seus irmãos, inteiramente bons, inteiramente perfeitos. Porém, não é a todo mundo que podemos dizer que atingiu a perfeição. Porque a perfeição é complicada. Os Espíritos dizem que da nossa situação para o estado de anjo, existe a mesma quantidade de tempo que do átomo para nós chegarmos ao estado que nós estamos. Então, é longa a caminhada. Espíritos como Jesus, naturalmente, que não fizeram essa evolução numa única encarnação, mas em várias encarnações, e até em outros planetas também, além do que ele nasceu. Então, a evolução pode se dar em um planeta, é possível, sim, até certo ponto. Mas o estágio do planeta limita a evolução de um espírito que está nele. Por exemplo, um espírito que tenha sempre acertado no planeta Terra, ainda não está pronto. Por quê? O planeta Terra tem de provas e expiações, ainda vai chegar para a regeneração. Ele não completou todo o cabedal de moralidade que ele precisa ter. Poderia até ter feito muita parte na ciência, mas não na moralidade. Então, ele vai ter que passar por um planeta de maior moralidade, onde essa comunicação, esse rapaz que diz que ele evoluiu em 6 meses, o que nós evoluímos em anos, deve ter ido para um planeta desse para evoluir mais rapidamente. Daí para outro planeta ainda melhor do que esse, e assim por diante. Porque, como dizia Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, tem muitos planetas com várias condições que obedecem, inclusive, à progressão dos espíritos. Se o camarada só conseguiu chegar aqui até o planeta de provas e expiações, mas ele evoluiu muito, ele pode, sim, não agora que nós estamos num período de transição, onde é necessário que todo espírito que tenha algum grau de moralidade permaneça para ajudar os que estão por aqui. Então, não é o momento de sair daqui. Mas passar a fase de regeneração, mais tarde ele poderá solicitar e ser atendido para passar para uma evolução em um outro planeta um pouco mais adiantado. Isso é possível. Porém, a evolução até a angelitude, a evolução até a santidade, é demorada, não se faz só numa encarnação. Daí que muitos que foram considerados como santos, eles próprios lá em cima, às vezes ficam até com vergonha de serem chamados de santos, porque não se consideram santos, embora sejam pessoas muito boas, espíritos muito bons, mas eles próprios não se consideram santos.
Aí Então, me veio na mente, por exemplo, o Chico, né? Quando as pessoas falavam que era santo, não sei o quê, às vezes não era só humildade, mas também um estado de consciência de que ele podia ter atingido a meta aqui, mas ainda tinha os degraus do outro lado lá, né? Ou em outros planetas. e tem outra coisa também. Nós temos que convir que Chico já é um espírito bem antigo, né? Então, ele já apanhou muito para aprender. Ele veio dizer que ele era uma mula, que ele era um animal de uma montaria e que estava ali para servir apenas, veio para servir. Mas, realmente, ele tinha já um pouco de evolução moral, né? Muita gente pensa muito na intelectual. A evolução intelectual é fácil, basta estudar que a gente aprende. Mas a moral é difícil, porque moral envolve todo o conteúdo de nosso ser, para julgar ou não julgar, para entender ou não entender, para, enfim, ser fraterno ou não ser fraterno. Existe muito mais do espírito esse tipo de exercício do que aprender coisas. A pessoa pode ser um alto técnico e ter quase nenhuma moralidade. Já tem gente que não tem técnica nenhuma e tem uma moralidade fantástica. São pessoas muito mais úteis do que muitos técnicos. Primeiro no plano espiritual, né? E assim que a coisa é. Então, alguns santos, que são considerados santos, podem até se interessar em ajudar as pessoas que pedirem a ele alguma coisa, uma intercessão, qualquer coisa. Mas vai ser sempre com aquele espírito humilde de quem sabe que a santidade é difícil e que não se faz tudo em encarnação só. É muito difícil fazer tudo em encarnação só. A palavra continua franqueada. Bom, como ninguém quer mais falar, então eu vou perguntar se alguém leu o livro para comentar. Eu ainda não Ninguém finalizei, leu. doutor. Eu ainda não finalizei. Já comecei, mas não finalizei ainda. Ah, você pode comentar o que já leu, claro. Não precisa finalizar, não. Se quiser comentar, pode comentar. Se não quiser comentar, pode deixar para outro dia também. Prefiro, na verdade, finalizar e depois escrever algumas dúvidas mesmo, né, para poder elencar aqui na conversa da gente. Então tá bom. E você, Graziela, tem algum comentário a fazer do livro? Não, ainda também não comecei, não. Tá bom. Bom, então, como ninguém leu ainda, eu não posso nem dizer nada, né? Vou deixar então, para outros dias nós comentarmos. Bem, meus irmãos, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido por todos nós, agradecendo aos bons espíritos que aqui estiveram nos orientando para a condução desse trabalho, rogamos, Jesus, nesses tempos de violência, que proteja nossos lares, que proteja nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles, Jesus, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que se arrependam do mal que fizeram até agora, Jesus, e que retornem ao bem para que vós, Jesus, sabe. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudos da noite de hoje. Jesus. Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de férias ou de trabalho, eu estou de férias, né? Para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, doutor. Boa semana, gente. Boa semana a todos aí também. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos Passagem de vocês. ano.